Eu creio aqui, irmãos, que a maioria de vocês conhece a minha história. O meu caso foi em rede nacional, aconteceu aqui em Goiânia, e o Brasil todo viu, assistiu na época, se comoveu com aquela história tão triste. Eu quero começar a compartilhar o meu testemunho com você agora, mas para que você possa entender o que Jesus fez na minha vida, o que aconteceu com aquela menina. Talvez você tinha essa pergunta na sua cabeça, mas o que aconteceu com aquela menina? Querido, daqui a pouco você vai saber de tudo que Jesus fez, mas eu preciso começar lá do comecinho. Preste atenção. Tudo começou com a separação dos meus pais. Os meus pais se separaram, eu tinha menos de 7 anos. E quando os meus pais se separaram, eu e os meus irmãos, nós sofremos muito com aquela separação. Sofremos muito. E eu lembro, irmãos, que meu pai foi para uma casa, minha mãe em outra casa. E nós, os filhos, ficamos divididos. Com quem vamos morar? Com o papai ou com a mamãe? E vivemos ali por um tempo. A gente dormia uma noite lá na casa do meu pai, na outra noite a gente já dormia na minha mãe. Cada dia a gente dormia na casa de um dia no meu pai, um dia na minha mãe. E ficamos assim por muito tempo. Um certo dia minha mãe foi para um bairro mais distante e nós optamos em ficar morando com o nosso pai. Eu e os meus 2 irmãos. E aí, irmãos, eu lembro que quando eu já tinha 9 anos de idade, somente eu fui para a casa da minha mãe. Eu fui para a casa da mamãe. Eu fui morar com a minha mãe num barracão de 2 cômodos, bem pequenininho, bem apertadinho. Ali naquele barracão nós passamos por muitas dificuldades financeiras. Ali nós passamos por muitos momentos difíceis, passamos por muitos momentos. Eu costumo dizer que a gente só não passou fome porque Deus não deixou. Mas sofremos muito. E nesse tempo que nós estávamos vivendo, esse momento difícil, nós conhecemos uma mulher. E essa mulher era uma empresária bem-sucedida, casada e mãe de 3 filhos. Nós conhecemos ela, fomos criando ali uma amizade com ela. E ela acabou entrando na nossa intimidade e viu que nós estávamos vivendo. E foi aí que ela pediu à minha mãe para que eu fosse passar uma semana lá na casa dela. A minha mãe deixou, eu fui para a casa dela, passei uma semana na casa. Ali eu vivi momentos tão maravilhosos naquela semana. Naquela casa, irmãos, tinha tudo do bom e do melhor. Mas sabe o que mais tinha lá naquela casa? Comida. A qualquer momento que eu abrisse a geladeira ou abrisse o armário, tinha comida naquela casa. Passaram os dias e eu voltei para a casa da minha mãe. E lá ela pediu para minha mãe para que eu fosse morar com ela. E ela prometeu à minha mãe que me daria um futuro melhor. Ela prometeu à minha mãe que me daria uma vida melhor. Prometeu à minha mãe que me daria bons estudos, que faria de mim uma grande mulher. E a minha mãe, pensando no melhor para mim, ela me autorizou a ir para a casa daquela mulher. E eu fui morar com ela. E no começo era muito bom. No começo era tudo muito maravilhoso. Aquela mulher, assim que eu cheguei lá, ela me matriculou num colégio particular, comprou roupas novas para mim, me levou num salão de beleza para me arrumar, cuidou de mim como uma princesa. E isso foram passando os dias, e passando os dias. E chegou um dia que aquela mulher já não me tratava mais como uma princesa. Aquela mulher começou a mudar, e os tratamentos começaram a mudar. Ela começou a me bater de uma forma muito agressiva, começou a fazer coisas comigo, começou a me torturar. E cada dia que passavam, os dias eram piores. Cada dia que passava.
Bispo, eu lembro que aquela mulher, quando ela chegava assim, da rua, do trabalho dela, que ela gritava o meu nome, o meu corpo tremia. Nós morávamos no 7º andar, numa cobertura. Quando ela gritava o meu nome, a minha vontade era de pular lá do 7º andar, porque ia doer menos, porque eu já sabia de tudo que ia acontecer, e eu sabia de uma coisa, que eu poderia voltar daquele cativeiro sem vida. Aquela mulher fez muitas coisas comigo. Aquela mulher me torturou de várias formas possíveis, que daqui a pouco eu vou contar para vocês. Só que ela me torturava, ela fazia aquelas coisas horríveis que vocês viram na televisão. E depois que me torturava, existia assim um ritual para as torturas. Depois de tudo aquilo, aquela mulher fazia algo por mim que mudou a minha história. Todos os dias, irmãos, todos os dias, eu era obrigada a ler a palavra do Senhor Jesus. Todos os dias eu apanhava, eu era torturada, e no final eu tinha que ler a palavra em voz alta. E eu li a história de Jó. Jó sofreu. Jó era um homem muito rico e bem-sucedido. E Satanás disse para o Senhor que Jó só era fiel a ele porque ele tinha tudo, que assim era muito fácil. Mas que se Deus permitisse o diabo tocar nos bens de Jó, que ele blasfemaria contra o Senhor Jesus. E assim Deus permitiu. Jó perdeu suas riquezas, Jó perdeu os seus filhos amados, e por último ainda veio uma doença sobre a vida de Jó. E mesmo assim, na dor, ele bradou: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele vive. E eu aprendi a orar, eu aprendi a orar. E no dia 15 de março de 2008, aquela mulher me acorrentou nas escadas onde de costume ela me colocava. Eu vou pedir para o nosso irmão colocar a imagem para vocês verem como eu fui encontrada. Olha para vocês verem que tristeza. Aí está. Quando eu fui morar com ela, irmãos, eu tinha 10 anos de idade. Nessa imagem eu já estava com 12 anos. Pode deixar a imagem aí, irmão. Olha para vocês verem que situação, que tristeza. Eu tinha apenas 12 anos. Como vocês podem ver, as minhas mãos estão bem levantadas. Em cada mão minha tem uma corrente passada com a escada e trancada com um cadeado. Na minha boca vocês veem um negócio branco. É um pedaço assim de pano velho, enrolado pimenta dentro desse pano, enfiado dentro da minha boca e tampado com esparadrapo. Nos meus pés tem uns sacos plásticos enfiados nos meus pés, e eu tinha que calçar o tênis com esse saco enfiado no meu pé. E eu ficava o dia inteiro. E essas luvas também que vocês estão vendo nas minhas mãos. Assim eu fui encontrada. Ela me acorrentou nessas escadas, era mais ou menos 8 horas da manhã. Eu lembro da horas, porque quando ela me prendeu, eu olhei para o relógio, que era assim, tinha um relógio na parede, na minha frente, como aquele ali. Então eu conseguia ver as horas. E ela me prendeu. E eu olhei para o relógio, e o relógio já marcava quase 8 horas da manhã. E nessa posição que vocês viram, eu dormi. Dormi mesmo, dormi de verdade. Eu tinha muito sono, irmãos. Eu deitava para dormir às 2 horas da manhã e eu era acordada às 6 horas. Ou seja, eu dormia 4 horas por dia. Então, pendurada nas escadas, eu abaixei a minha cabeça e dormi. Quando eu acordei muito assustada, os meus braços doíam muito,
as minhas pernas doíam muito, aquela pimenta que estava dentro da minha boca ardia toda a minha boca. E eu acordei e olhei para o relógio, e naquele relógio marcava 10h22 da manhã. Ou seja, já tinha aí quase 2h30 que eu estava naquela posição. Então vocês imaginam a dor que eu não sentia nos meus braços. 10h22 da manhã. Ali naquele momento, eu decidi fazer uma oração. Se Deus ia me escutar, eu não sabia. Mas eu clamei ao Senhor. E assim, onde eu ficava era aberto. Ali por muitas vezes eu tomei chuva e sol acorrentada nas escadas. Eu olhei para o céu. E eu disse para Deus assim: Papai do céu, por que eu estou nesse lugar? Por que eu estou aqui? Jesus, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. Por que eu sofro tanto, Deus? Deus, se o Senhor existe mesmo, vem me tirar desse lugar. Se não, eu prefiro morrer. Eu não dou conta mais de sofrer. Jesus, me tira daqui. E eu fechei os meus olhos e dormi de novo. Parecia assim, irmãos, que eu tinha levado um sono de umas 3, 4 horas. De repente eu acordo e olho para o relógio. E aquele relógio marcava 10h25 da manhã. 3 minutos se passaram. Começaram a gritar o meu nome na porta. A voz de uma mulher começa a gritar o meu nome na porta. E de repente aquela porta abre, aquela mulher entra correndo. E quando ela vê essa cena, coloca a imagem para eles verem. Quando eles verem essa cena, ela grita: meu Deus, tem uma menina presa aqui. Automaticamente, claro, eu olho para o lado. E nas mãos dela tinha esse papel que vocês estão vendo aí no chão. E o nome maior que eu pude ler nesse papel, sabe o que era? Polícia Civil. Quando eu li aquilo, irmãos, eu entrei em desespero. Aquela policial tirou aquela mordaça da minha boca. E eu comecei a gritar, pedindo para que eles fossem embora dali. E eu dizia: vai embora daqui. Eu não chamei vocês aqui. Vai embora. Se vocês não forem embora, eu vou morrer. Se vocês não forem embora, a minha família vai morrer. Aquela empresária sempre dizia que o dia que eu denunciasse, ou até mesmo o dia que eu viesse sair daquela casa, que ela mataria o meu pai, mataria minha mãe, os meus irmãos, e por último ela me mataria. Foram quase 2 anos de sofrimento, foram quase 2 anos escutando essas ameaças. E o medo tomou conta de mim. E eu tive medo. E por muitas vezes, Satanás tem tentado fazer isso com a gente. Colocar medo no nosso coração e nos feito sofrer calado. Mas eu vim te dizer, irmãos, que Jesus, Ele veio para tirar todo esse medo. Jesus, Ele sempre usa pessoas para nos ajudar. E pode ter certeza que Deus vai colocar uma pessoa do seu lado. E pode acreditar que essa pessoa, Deus vai usar a vida dela para te ajudar. Em nome de Jesus. Eu tive várias oportunidades de denunciar.
Eu tive várias oportunidades de fugir. Quando ela me deixava estudar, eu estudava no colégio militar, lá no Polivalente. Então, quantos policiais à minha volta o dia todo, mas o medo de abrir a minha boca, aquela mulher fazer alguma coisa com a minha família. Medo. Irmãos, junto com aquela policial, entraram outros policiais. E eles começaram a chorar ao ver aquela cena. Eles começaram a chorar. E eu gritando, pedindo para que eles fossem embora. Aquela policial, ela olha para mim, com lágrimas nos olhos, e diz para mim assim: calma, Lucélia. Calma, Lucélia. Eu preciso que você fique calma, porque foi Deus que mandou a gente aqui. Quando aquela mulher disse isso, foi Deus que mandou a gente aqui. Eu lembrei da minha oração que eu tinha feito há 3 minutos atrás, irmãos. E eu parei de gritar, mandando eles embora. E eu disse para ela: o quê? Você está me dizendo que foi Deus que mandou vocês aqui? Olha, há 3 minutos atrás eu estava fazendo uma oração. E eu disse para Deus que se Ele existisse mesmo, que Ele viesse aqui me tirar desse lugar. E você está me dizendo que foi Deus que mandou vocês aqui? Irmãos, o meu grito mudou naquele momento. E eu comecei a gritar: Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe, Deus existe. Eu gritava: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Jesus me ouviu. Deus ouviu a minha oração. E com 3 minutos apenas eu pude contemplar a existência de Deus. Eu pude contemplar essa existência. Eu pude ver que Deus é o mesmo Deus de ontem, será o mesmo Deus hoje. É o Deus lá do passado, é o Deus da época de Moisés, é o Deus que ouve a nossa oração. Jesus ouviu o meu clamor. E eu quero dizer para você, irmão, que Jesus ouve as suas orações. Eu quero dizer para você que tem muitas coisas que nós pedimos para Deus, que não vai acontecer com 3 minutos não. Porque tem coisas que nós pedimos para o Senhor, que Ele precisa nos preparar primeiro, para quando chegar a bênção, nós sabermos administrar como deve. Tudo é no tempo de Deus. Querido, Deus, Ele é poderoso. E Ele tinha o poder de me tirar lá daquele lugar na primeira paulada, na primeira surra, na primeira vez que ela fez algo bárbaro comigo. Mas por que Deus não fez isso? Porque não era a hora. Porque não era o tempo. Porque não era a hora dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus estava lá do meu lado. Ele estava lá soprando um fôlego de vida sobre mim. Aquela mulher tentou me matar muitas vezes, e Jesus disse: não, toca nela, mas a vida dela você não tira não. Porque eu vou usar essa menina, eu vou usar a vida dela, e vidas serão curadas através da vida dela, vidas serão rendidas através da vida dela. Toca nela, mas a vida dela você não tira. Jesus estava lá soprando fôlego de vida. E quero dizer para você que o que você passou, você só suportou porque Jesus estava lá.
Jesus estava do seu lado, passando junto com você, porque senão, irmãos, a gente não estava aqui não. A gente não estaria. Irmãos, imagina a cena. Aqueles policiais estavam ali ao meu favor, e eu mandando eles embora. De repente, ela fala que foi Deus que mandou eles ali. Irmãos, aquela mulher podia ter falado qualquer outra coisa, menos no nome de Deus. Mas ela falou de Deus. E aquilo ali foi uma prova para mim que Deus existe e Ele ouve. Aquela policial me tira das escadas. Obrigada. Me tira das escadas. E quando ela me tira, ela me abraça. E junto com aquele abraço, ela sussurra no meu ouvido. E sabe o que ela diz para mim? Filha, eu te amo. Eu nunca vi aquela mulher. Nem o nome dela eu sabia. E ela vem me chamar de filha e diz que me ama. Irmãos, eu senti um amor tão grande naquele abraço que eu não posso explicar para vocês. Mas eu sei dizer para você que aquele amor que eu senti naquele abraço era o amor de Deus sendo transmitido para a minha vida. Aquele filha, eu te amo, era Jesus falando na boca dela. E o Jesus te diz isso nessa noite, filho, eu te amo. Foi por você, foi pela sua família. Irmãos, abraçada com a policial, eu saí andando pelo cativeiro. E aí eu comecei a mostrar as torturas. Eu disse, olha, você está vendo aqui esse tanque? Nesse tanque de lavar roupa, ela enchia o tanque de água. Amarrava as minhas mãos para trás com uma corda, pegava a minha cabeça e enfiava dentro daquela água, e ficava segurando a minha cabeça ali. Ali eu ficava afogando, bebendo água, me debatendo. Quando ela via que eu não tinha mais força, ela tirava e enfiava novamente. Fazia isso por várias vezes, me afogava naquela água. Está vendo essa máquina? Ela me dava choque com essa máquina. Está vendo aqui esse vidro de pimenta? Ela passava pimenta nos meus olhos. Ela passava pimenta no meu rosto, enfiava pimenta dentro do meu nariz, do meu ouvido. Eu ficava com o meu rosto o dia inteiro, irmãos, ardendo. A minha boca toda ardendo. Aquela pimenta enfiada no meu nariz, aquele negócio ardendo. Está vendo aqui esse alicate? Ela pegava o alicate e apertava a minha língua com o alicate. No que ela apertava a minha língua, ela segurava com força e saía puxando assim, ó, a minha língua presa naquele alicate. E eu saía correndo atrás dela com a língua presa. Tá vendo essa tesoura? Ela cortou um pedaço da minha língua com tesoura. Tá vendo essa porta de madeira? Tinha uma portinha ali, irmãos, que tinha acesso a um banheiro. Tá vendo essa porta? Ela colocava todos os meus dedos, tanto os das mãos como os dos pés, e prendia um por um dos meus dedos naquela porta. Irmãos, é muita dor. Coloca aí para eles a segunda imagem, por favor. É muita dor. Olha lá para vocês verem, a língua machucada, os dedos, está vendo? Tudo machucado. Eu perdi todas as minhas unhas das mãos e todas as minhas unhas dos pés. As minhas unhas das mãos voltaram ao normal. As minhas unhas dos pés, as dos 2 dedão, não voltaram ao normal. Mas não tem problema não. Eu olho para ela e falo que ela é a marca do meu milagre. Cicatrizes significa isso. É de você olhar e falar, é a marca do meu milagre. Jesus me curou. Irmãos, esse dedo meu aqui, ó, ele é menor que esse aqui. Por quê? A hora que ela pediu para que eu colocasse lá na porta, eu coloquei. Ela fechou a porta com tanta força que cortou o pedaço do dedo. E o pedacinho caiu lá no chão, com a unha e tudo.
Imagina, isso era muita dor. E isso acontecia, não era uma vez por semana, uma vez no mês, não. Era todo dia. Às vezes os meus dedos não tinham mais unha e eram esmagados na porta. É muita dor. Ali naquela casa tinha um cachorrinho. Um cachorrinho. Eu era obrigada a comer todas as fezes que aquele animal fazia. A urina que ele fazia no chão, eu tinha que ajoelhar e lamber aquela urina. Mas eu louvo a Jesus pela vida daquele cachorro. Apesar de ter que comer as coisas que ele fazia, eu louvo a Jesus pela vida dele. Porque aquela mulher me deixava até 3 dias sem comer, irmãos. 3 dias, eu já cheguei a ficar 3 dias sem comer e beber nada. Aí sabe o que eu passei a fazer? Escondido dela, eu me alimentava da ração do cachorro. Eu sentia fome, eu ia lá e comia a ração do cachorrinho. Ela me proibia de beber água. Ela determinava o tempo. Você vai ficar 3 dias sem tomar água. Eu tinha que ficar 3 dias sem tomar água. Aí sabe o que eu fazia, irmãos? Eu fazia xixi no balde e bebia a minha própria urina quando eu sentia sede. Nas escadas, o maior período que eu fiquei presa nas escadas foram 12 horas. 12 horas com as mãos levantadas, amordaçadas, sem comer, sem beber, nada. Aquela mulher fez tantas coisas comigo. Me asfixiava com sacolas, sacos plásticos, me enforcava com corda. Eu tenho uma cicatriz aqui no meu pé, onde ela enfiou uma faca no meu pé. Eu tenho uma cicatriz aqui nas minhas costas, onde ela enfiou um salto nas minhas costas. Eu tenho marcas de queimaduras pelo meu corpo, aonde ela pegava o ferro de passar roupa, ligava na tomada, a hora que ele estava quente, ela vinha passando o ferro assim no meu corpo, ia me queimando, o meu couro ia grudando assim no ferro, irmãos, ó. Pegava a colher, esquentava no fogão, deixava ela esquentar, a hora que ela ficava laranjada ali, de tão quente, ela tirava e enfiava dentro da minha boca e queimava a minha língua, a minha boca. Eu tenho um dente aqui da frente onde ela quebrou com alicate. Eu tenho algumas marcas no meu corpo de coisas que ela fez. Aquela mulher fazia muitas coisas. Me deixava dormir no chão frio. Como esse aqui, eu deitava para dormir 2 horas e levantava 6 horas. No chão gelado. Tanto é que quando eu saí de lá, eu tive que aprender a dormir na cama. Porque eu deitava para dormir e levantava à noite dormindo e deitava no chão. O meu corpo era acostumado com o frio do chão. Aquela mulher fez muitas coisas comigo. Aquela mulher, ela abusava de mim sexualmente. Mas chegou o dia em que Jesus disse: chega. Chegou o dia em que o Senhor disse: chega, acabou. E sabe o que Ele me prometeu um dia? Ei, filha, eu vou te fazer de ti como uma águia. Eu vou te levar em lugares altos, em lugares que você nunca imaginou colocar a planta dos seus pés. E vidas serão curadas através da sua vida. E vidas serão transformadas através da sua história. Oh, Jesus me prometeu isso. Eu vou te levar nos 4 cantos dessa terra. E você vai ver o que eu vou fazer. E a promessa dele tem se cumprido a cada dia. A cada dia a promessa dele vem se cumprindo. Irmãos, eu saí daquela casa ainda com vida. Aquele dia já tinha 3 dias que eu não comia nada. Eles me deram comida e eu clamava pelo meu pai e pela minha mãe. Eu pedia: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Só que eu não sabia que os meus pais perderam a minha guarda na justiça. Sabe como que os meus pais ficaram sabendo o que tinha acontecido comigo? Assistindo o jornal. Assistindo a televisão, eles viram a filha dele acorrentada lá na escada. Foram assim. Muito triste. Eles perderam a minha guarda. Eu fui para um abrigo e fui para adoção.
Fui para adoção, mas não foi tão simples assim, né? Morei 9 meses no abrigo, no Cevan, que me acolheu. Após 9 meses, Deus usou um casal de pastores lá de Belo Horizonte, que veio até Goiânia e me adotou. Eu fui para Belo Horizonte, eu não entendi o porquê disso, porque o que eu mais pedi era meu pai e minha mãe. O porquê disso? Eu não entendia. Hoje eu entendo. Sabe por que Deus permitiu isso acontecer? Porque Ele queria usar a vida daqueles pastores para me curar. Ele queria usar a vida daqueles pastores para cuidar de mim. Jesus queria me pegar no colo. E sabe o que Ele queria fazer? Tirar toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza, tudo aquilo que não agradava o coração dele. Jesus queria cuidar de mim. E eu fui para Minas, morei lá com um casal de pastores, que é a pastora Ezenete e o pastor Marcos. Eles que me adotaram. Morei com eles por 9 meses. Após 9 meses, eu disse para a pastora... Aí, com uma semana que eu estava morando com ela, eu passei a chamá-la de mãe e o esposo dela de pai. E foi assim, muito natural, ninguém forçou ninguém. E Deus colocou esse amor em mim por eles e deles por mim. Hoje eles são os meus pais adotivos. Eu falo que é a minha família, a minha segunda família, que Deus me deu depois do cativeiro. E após 9 meses, depois de todo o processo que eu vivi lá, eu disse para minha mãe Ezenete assim, falei, mãe, eu quero voltar para Goiânia. Ela falou assim, filha, não vai. Lá você pode desviar dos caminhos do Senhor. Lá você não tem um apoio espiritual. Não vai, filha. E eu falei, mãe, eu tenho tanta saudade do meu pai. Eu tenho tanta saudade da minha mãe. Eu tenho tanta saudade dos meus irmãos. Mãe, eu quero poder chegar lá em Goiânia. Eu quero poder sentar no colo do meu pai. Eu quero dizer, pai, o senhor se lembra o dia que a minha mãe me deu para aquela mulher? Lembro. Pois é, pai. Mesmo o senhor não ter tido a atitude de um pai, que era ter ido lá e me buscado na mesma hora, eu te amo, pai, e eu te perdoo por isso. Mãe, a senhora se lembra o dia que a senhora me deu para aquela mulher? Eu sei, a senhora queria um futuro melhor para mim, mas a senhora me deu. Mãe, a senhora se lembra o dia que a senhora foi me visitar naquela casa, onde debaixo de um sol quente, eu estava vestida de moletom, com luvas nas mãos, sapatos nos pés? A senhora até chegou a perguntar, minha filha, por que essa roupa a hora dessa? Logo aquela mulher interrompe e diz, é porque ela está com dengue, a Lucélia está muito doente. Mentira! Mãe, aquelas roupas eram para tampar as marcas que eu tinha no meu corpo, mãe. Aquelas luvas eram para tampar os meus dedos, que eu não tinha mais unha nos meus dedos, mãe. Mas os meus olhos gritavam por socorro. E a senhora não viu. Eu te amo, mãe, e eu te perdoo por isso. Eu tinha saudade da minha família. Eu tinha saudade dos meus irmãos. Eu queria dizer para os meus pais o quanto eu amava eles e que eu não tinha raiva deles por tudo que tinha acontecido. A minha mãe Ezenete disse, filha, eu vou orar. E ela foi orar, porque ela é uma mulher de muita oração. E depois de alguns dias ela me autorizou a voltar para a casa do meu pai. E ela só me fez um pedido, filha, não abandona Jesus. Olha o que Deus fez por você. Esse foi o pedido. Eu voltei para Goiânia, fui procurar uma igreja, comecei a congregar no Ministério Esperança. Nessa igreja eu fui batizada. Irmãos, com 14 para 15 anos de idade surgiu um sonho dentro do meu coração. E sabe qual era esse sonho? Casar
e ter uma família. E sempre que eu dizia que o meu sonho era casar, em seguida eu dizia: e o dia que eu casar, eu não vou separar do meu marido. E o dia que eu tiver os meus filhos, eu não vou dar os meus filhos para ninguém criar. E Deus, Ele é maravilhoso. E me fez conhecer o Estênio. É muito linda a minha história, até onde eu conheci o meu marido. Mas em outra oportunidade eu quero compartilhar ela com você. Amém? Mas ela é muito bonita. Eu conheci o meu esposo. Ele me pediu em namoro. E eu disse para ele que eu ia orar. E ele olhou para mim e falou assim: orar? Para namorar? Falei: irmão, orar para namorar. Eu falei: então vai orar, né? E eu fui orar. E aquela oração, acho que foi a minha oração mais sincera. Eu sonhava tanto, irmãos. E eu disse para Deus: Deus, aquele homem é o homem que o Senhor escolheu para mim casar. Se for Jesus, coloca amor em mim por ele e prepara meu casamento. Eu não quero namorar não, Senhor, eu quero casar, quero ter minha família. Mas se não for da tua vontade, leva para bem longe, que eu também não quero mais sofrer. Depois de alguns dias, de algumas confirmações que eu tive da parte de Deus, eu marquei um encontro com o Estênio e aceitei o pedido de namoro dele. Aí sabe o que ele disse para mim? Agora é eu que vou orar. Agora é eu que vou orar. Eu falei: então vai orar. Só que a oração dele durou menos de 1 minuto. Eu brinco com ele que ele olhou para o céu e falou assim: obrigado, Deus. E nós começamos a namorar. Com 1 mês de namoro, o meu esposo me pediu em casamento. Com 6 meses de namoro, nós casamos. Eu disse para Deus que eu não queria que demorasse. Irmão, crente não namora não. Crente não namora. Eu vou dizer para você igual o meu pastor falava para mim: crente não namora, crente noiva, casa para namorar. Amém? Então, crente não namora, crente noiva, casa para namorar. Então, irmão, fica namorando aí não, viu? Jesus está voltando. É de Deus para a sua vida? Então casa. É de Deus para a sua vida, mulher? Casa. Ah, mas eu não tenho condições. Você serve o Deus dono do ouro e da prata. Ele nos dá condições. Eu também não tinha não, nem R$1 no bolso, meu marido principalmente. E Deus me deu tudo. Deus me deu o casamento, Deus deu tudo. E depois que eu casei, qual era o meu sonho? Ter filhos. E quando eu e o meu esposo decidimos engravidar, eu recebi a notícia que eu não podia ser mãe. Recebi a notícia que eu não podia ser mãe. Só que quando eu recebi essa notícia, eu peguei no ombro da pessoa que me disse e falei assim: está repreendido em nome de Jesus isso que você está falando. Está amarrado. Ah, mas não foi eu que disse, foram os médicos. O meu médico, o médico desse médico, já disse sim que eu vou ser mãe. Jesus vai me dar um filho esse ano de 2016. E Deus me deu um filho, o Miguel. Irmãos, quando Deus cura por completo. Deus não faz a obra pela metade não. Aí no ano de 2018 Deus me deu o Mateus. E se Deus quiser, daqui mais alguns anos Ele pode mandar mais. Glória a Deus. Olha de onde Jesus me tirou. Vocês lembram da primeira imagem? Como que foi? Agora eu quero apresentar para vocês como que é a minha vida hoje. Mostra aí o que Jesus fez. Aplauda ao Senhor. Jesus mudou a minha história. A Ele todo louvor e glória. É assim que Deus faz, irmãos. Para quem não podia gerar, gerou 2. Deus me deu a minha família que eu tanto sonhei. A família que eu tanto sonhei. Eu quero falar com você nessa noite que é casado. Em nome de Jesus, deixa eu olhar meu tempo aqui.
Em nome de Jesus, eu quero falar com você, querido. Antes de você pensar numa separação, pensa nos seus filhos, irmão. Pensa nos seus filhos, porque quem sofre são eles. Irmão, antes de você pensar num divórcio, lembra que o Senhor abomina o divórcio. Lembre-se que foi Deus que criou o casamento. E lembre-se que a sua família é projeto de Deus. E o diabo tem tentado todos os dias acabar com as nossas famílias. Então não permita, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, em nome de Jesus, irmã, se você estiver pensando numa separação, em nome de Jesus, vai orar, irmão, vai orar. Porque se os meus pais não tivessem separado lá naquele ano, a minha história hoje seria outra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, irmã, nossa, meu Deus, o meu tempo está curto, mas preste atenção. Não manda o marido embora de casa não, irmã. Por que que eu digo irmã? Porque na maioria das vezes são as mulheres que fazem isso. Não manda não, irmã, porque se você mandar ele vai. E se ele for, o diabo pode colocar outra no caminho dele. Você acabou com a sua família. Foi você que acabou. A tola foi você. Então, em nome de Jesus, não faz isso não. Antes de você fazer isso, sabe o que você vai fazer? Você vai falar, marido, fica aqui quietinho, em nome de Jesus. Eu não estou boa com você não, mas fica aí. É porque às vezes dá vontade, né, irmão? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar, fica aí, marido. Diabo, pegue todas as suas bagunças, todas as suas trouxas, todas as suas confusões e vá embora da minha casa agora, em nome de Jesus. Quem tem que sair da sua casa não é seu marido, não são seus filhos. Quem tem que ir embora de lá é o diabo. Em nome de Jesus. Não permita que o diabo acabe com a sua família. Não permita, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Não permita. Jesus nos deu autoridade para mandar esse diabo embora. Amém? Manda ele, não manda o marido não. Vocês viram o que Deus fez? Vocês viram? Deus é maravilhoso. Deus me tirou daquele lugar de medo, daquele lugar de morte. E olha onde Deus me colocou. Ele primeiro cuidou de mim, limpou, me curou. Depois Ele me deu uma família maravilhosa, me deu um ministério. E hoje eu estou aqui, compartilhando a minha história com você. Só que existe um segredo para tudo isso. E eu quero compartilhar o segredo da minha vitória com você. Preste atenção. O segredo da minha vitória chama-se perdão. O segredo da minha vitória é o perdão. Eu perdoei aquela mulher que me fez tanto mal. Eu perdoei de verdade. Eu sempre falo que perdoar não é esquecer, isso chama amnésia. Perdoar é você lembrar e não sentir mais dor, isso é cura. A falta do perdão nos afasta de Deus. A falta do perdão nos impede de morar na glória. A falta do perdão nos impede de receber as bênçãos que Deus tem para as nossas vidas. Quem sonha em casar e um dia, levanta a mão assim, deixa eu ver você. Você que sonha em casar, você sabe perdoar? Porque até para casar, irmãos, a gente tem que saber perdoar. Em nome de Jesus. O meu testemunho é só um exemplo de superação e de perdão. Mas o nosso maior exemplo de perdão aqui nessa noite e para sempre será, é Jesus de Nazaré. Jesus passou por tudo que Ele passou, carregou aquela cruz que não era dele, e foi crucificado nela. E mesmo assim, antes de morrer, as últimas palavras que Ele disse foi perdão. Então, se Jesus perdoou, irmãos, quem somos nós para não perdoar os nossos irmãos? Irmão, a falta do perdão te impede de receber as bênçãos que Deus tem para você. A falta do perdão faz com que as nossas ofertas não valham a pena para o Senhor. Mateus 5:23, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar,
vai lá primeiro pedir perdão para o teu irmão e depois voltando, faça a tua oferta. Sabe o que eu entendo? É que se eu estiver vindo ao altar trazer a minha oferta com mágoa no meu coração, sabendo que eu preciso perdoar, sabendo que eu preciso pedir perdão, deixa. Vai lá primeiro e peça perdão, acerta com o seu irmão e faça a tua oferta. A falta do perdão faz com que nós não temos o perdão de Deus. Ixi, isso é muito sério. Não ter o perdão de Deus, oração Pai Nosso. Perdoai todos os meus pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você está dizendo isso, você está dizendo: Deus me perdoa pelo que eu fiz, pelos meus pecados, assim como eu já perdoei aqueles que me ofenderam. Então, querido, e o que Deus diz lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, em todo tempo nós temos que amar, nós temos que perdoar. E a minha história hoje, eu posso dizer que Jesus me curou, Jesus fez tudo na minha vida, porque eu escolhi perdoar.